Nessa aula, vamos falar sobre termos da oração. Agora vamos passar para os termos integrantes da oração. Termos integrantes são aqueles que completam o sentido de verbos, advérbios, substantivos e adjetivos. Letra A. Objeto direto completa o sentido de um verbo transitivo direto. O outro termo integrante, objeto indireto, completa o sentido de um verbo transitivo indireto. O complemento nominal completa o sentido de um nome. O agente da passiva representa o ser que pratica a ação expressa por um verbo na voz passiva. Vamos ver os exemplos. A empresa dispensou 3 funcionários especializados. A empresa dispensou quem? Então, nós temos ali um complemento sem preposição, objeto direto. O fazendeiro vendeu muito café esse ano. O fazendeiro vendeu o quê? Muito café esse ano. Então, objeto direto. Agora, objeto indireto. A vitória depende do próprio esforço. A vitória depende de quê? De o próprio esforço. Então, nós temos a preposição de, que se junta com o artigo o. Eu me contento com a menor parte. Eu me contento. Com que? A preposição com. Então, verbo, transitivo indireto. As empresas dependem de quê? Dos trabalhadores. Então, nós temos ali o objeto indireto. Já o complemento nominal, como a própria expressão diz, completa sentido de nomes. Exemplo, é preciso mais respeito com os idosos. Mais respeito com quem? Então, nós temos a preposição com, mas a palavra respeito não é verbo, é um nome. Por isso que com os idosos é um complemento nominal. Eu tenho esperança em sua vitória. Tem esperança em quê? Em sua vitória. A preposição em, completando o nome esperança. Então, nós temos ali aquele restante da frase em sua vitória, é o complemento nominal. E o agente da passiva, ele indica a ação expressa pelo verbo na voz passiva. Vamos ver o que é isso. Exemplo, o projeto foi assinado pelo engenheiro da prefeitura municipal. Olha, o sujeito é o projeto. Foi assinado, alguém assinou. Então, esse é o agente, quem agiu. O atendimento aos pais foi feito pelo diretor. Sujeito, o atendimento aos pais. O diretor foi quem agiu, entrou em ação. A compra foi feita pela empregada. O sujeito é a compra. Pela empregada, então, é agente do verbo na voz passiva. Termos acessórios da oração. São os termos que possuem uma função secundária na construção sintática das orações, tendo como função exprimir circunstâncias, o caso dos advérbios, explicar ou especificar termos de valor substantivo, o caso do aposto, caracterizar os seres, caso do substantivo, e determinar os substantivos, que são os adjetivos. Exemplo, doutora Ana, a melhor nutricionista da cidade, foi galardoada essa semana. Então, a melhor nutricionista dessa cidade está apenas explicando quem é a doutora Ana. Os doces estavam muito saborosos. Então, muito está apenas intensificando o sabor. O amor de mãe é incondicional. O está determinando o amor e de mãe caracterizando amor. Então, nós temos aqui os adjuntos adverbiais, adnominais, que são termos acessórios da oração. Suavemente a chuva caía na plantação. Suavemente é o advérbio de modo, na plantação, advérbio de lugar. Agora, suavemente, uma fria chuva caía na plantação rasteira. Olha, uma fria chuva, nós temos ali o artigo indefinido uma, fria adjetivo, e depois lá na frente, plantação rasteira, rasteira caracterizando o substantivo. Outro exemplo, ele sempre participa das reuniões escolares. Então, sempre é adjunto adverbial de tempo e escolares caracterizando reuniões, um adjetivo. Os funcionários almoçaram depressa. Os é um artigo definido, caracterizando ali funcionários. Aquele garoto estudou bastante. Aquele é um pronome demonstrativo relacionado com garoto. Estudou bastante, é a intensidade do estudo.
Outro termo acessório da oração é o aposto. O aposto é um termo explicativo, né? Como naquele exemplo ali, ó, Castro Alves, poeta dos escravos, nasceu na Bahia. A informação Castro Alves nasceu na Bahia me basta, mas eu estou explicando ali quem é Castro Alves, poeta dos escravos. Outro exemplo, o escritor Carlos Drummond de Andrade foi homenageado na escola. Me basta dizer Carlos Drummond de Andrade foi homenageado na escola. Então o escritor está apenas caracterizando quem é Carlos Drummond de Andrade. O candidato deve levar os documentos pessoais, CPF, carteira de identidade e comprovante de endereço. Se eu falo o candidato deve levar os documentos pessoais, também me basta. Mas eu coloquei ali 2 pontos e depois CPF, carteira de identidade e comprovante de endereço. Então, um aposto também. Pedreiros, carpinteiros, pintores, todos serão contratados para a obra. O todos ali está resumindo, pedreiros, carpinteiros e pintores. Também é um aposto. Agora nós temos ainda na oração um termo chamado de vocativo. Esse termo não tem relação sintática com o restante da oração. Por isso ele é chamado também de um termo independente. Exemplo, não fale tão alto, Rita. Esse termo indica chamamento, né? Invertendo ali eu diria assim, Rita, não fale tão alto. Depois, senhor presidente, queremos nossos direitos. Senhor presidente está sendo invocado, é o vocativo. Olá, professora, a senhora está muito elegante hoje. Professora também, vocativo. Gente, temos que estudar muito para a prova. Também vocativo. Muitas pessoas confundem o vocativo com o sujeito, porque muitos têm nomes. Olha lá, não fale tão alto, Rita, mas uma dica. O sujeito nunca pode ser separado por vírgula. Então, se tem separado por vírgula, então não vai ser sujeito. Nesse caso ali vai ser o vocativo.